O Bate-Papo na Saúde está em Brasília, na 5ª edição da Conferência Nacional de Saúde Mental. E nesse primeiro bloco do programa, a gente vai conversar sobre cuidado em liberdade como garantia de direitos e cidadania. Comigo para essa conversa, Lohane Moreira, gerente de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde de Macaé, no Rio de Janeiro, e enfermeira de CAPS-AD. Lohane, que prazer estar com você aqui. Você participou de uma mesa que trazia esse tema, que é o tema central dessa conferência, né? Pensar na liberdade como um processo de cura, né, desse paciente que precisa recuperar ou cuidar da sua saúde mental. Eu queria começar te perguntando o que representa a liberdade nesse cuidado, qual é a importância da conferência se voltar para isso. A liberdade nesse cuidado, ela representa estimular a autonomia desse sujeito. Liberdade que a gente fala também é esse sujeito poder circular nos espaços como cidadão, né? Porque as pessoas esquecem que esses sujeitos são cidadãos. Então, quando a gente fala do cuidado em liberdade, a gente pode estar falando de acessar um serviço de saúde, porque muitas das pessoas que são internadas em hospitais psiquiátricos, por vezes, têm questões de saúde e não descobrem essas questões de saúde, né? São só tratadas com seu transtorno. Então, quando a gente fala em cuidado em liberdade, a gente está falando de garantia, às vezes, de vida. Eu já conheci usuários que morreram decorrentes de questões infecciosas, mas que, por serem usuários de saúde mental, essas questões foram ignoradas. Assim como conheci usuário que se tratava há anos por esquizofrenia, tornou-se morador, né, de uma RT, e ele tinha um lúpus, que desencadeava uma psicose, e isso nunca tinha sido visto. Então, quando a gente fala de cuidado em liberdade, a gente está falando de garantia de vida, dessa pessoa poder acessar todas as outras coisas como as outras pessoas acessam, né? Lógico que essas pessoas, por vezes, precisam de mediação, mas elas não precisam ser cerceadas dessa circulação, dessa liberdade que todos nós temos dentro da sociedade. E a gente conversava aqui, antes de começar o programa, sobre residência terapêutica, né? Como é que ela se coloca enquanto proposta de caminhos para o cuidado com a saúde mental? E queria que você explicasse brevemente o que ela é, onde é que ela entra em todo esse processo. Então, as residências terapêuticas, elas são moradias, né, vinculadas aos serviços de saúde mental, geralmente um CAPS transtorno, que tem como objetivo fazer a reinserção desses sujeitos que ficaram em internação de longa permanência dentro da cidade. Por isso, as residências terapêuticas, elas não podem ser num espaço rural, por exemplo, não podem ser num sítio, elas precisam estar perto dos espaços urbanos, porque a ideia é de promover a reabilitação psicossocial dessas pessoas. Então, construir um morar com eles. A gente, na residência terapêutica que eu já fui coordenadora, nós temos o costume de dizer que é o fazer junto. Então, é fazer junto a compra do mercado, é o fazer junto arrumar o armário, é o fazer junto lavar a roupa, porque eles vão perdendo até a vontade, assim, né? A gente pode chamar de vontade de escolher suas próprias coisas. Então, é muito interessante quando você começa a construir esse processo de morar e você consegue ver que as pessoas estão podendo escolher de novo. Então, a RT, ela entra aí dentro do sistema para garantir moradia para esses sujeitos que saem dessas internações de longa permanência e não têm vínculos fortes com seus familiares, muitas das vezes não tem nenhum vínculo mesmo. A gente tem usuário que nunca teve contato com os pais, a gente tem usuário que teve uma vida desde recém-nascido no orfanato, depois foi passando em instituições e até chegar na residência terapêutica. Então, a residência terapêutica, ela se torna uma possibilidade de uma construção de vida social mesmo. Aí, pensando num projeto aí hegemônico, né, da normalidade, e a construção dos sujeitos, né? Você já no comecinho falou da importância de se olhar para esse sujeito. Que sujeito é esse que muitas vezes está encarcerado num sistema de quase que prisional, né? Muitas vezes de cuidado com a saúde mental. Assim, há uma diferença. A maioria dessas pessoas são pessoas negras, né? Assim, boa parte delas são pessoas pretas.
boa parte delas são pessoas muito, muito periféricas, assim, que de fato não têm muito acesso, às vezes, à saúde básica, ou que às vezes nunca nem passaram pelo serviço de saúde, assim. Muitas das vezes você só vai ter notícias daquele sujeito a partir de uma internação psiquiátrica. Você às vezes não sabe que aquela pessoa existe na cidade. Existem também as pessoas que estão em situação de rua, que são colocadas dentro de internação psiquiátrica. Uma das moradoras da RT de Macaé, ela conta que ela foi colocada na sua primeira internação com o nascimento do seu filho, né, do seu primeiro filho, porque o seu esposo não estava aguentando ela. Ela fala disso. Era uma mulher que sofreu muita violência doméstica e ficou por muito tempo internada. Então, assim, ainda existe esse tipo de situação, né? As pessoas não querem cuidar do sujeito e acabam internando. E tem a pressão social também para retirar aquilo que é anormal. Mas o que é anormal, né? O que é normal, né? O que é normal? O que é normalidade? Entendeu? Assim, a normalidade ela varia muito até da minha casa para a sua. Às vezes na sua casa é normal todo mundo ficar se abraçando e se beijando toda hora. E na minha talvez não seja. É porque a gente se prende a um conceito de normalidade assim muito rígido. Talvez mais confortável socialmente, né? De muitas vezes levar esse sujeito para um lugar que ele não seja visto, né? Agora, a reforma psiquiátrica, ela caminhou bastante, não conseguiu chegar a todos os termos que se esperava, né? E nos últimos anos deu vários passos para trás. Como é que isso se consolida como uma política de Estado, Lohane, assim, para que isso não tenha retrocessos que penalizem tanto esses sujeitos? Eu acredito que o retrocesso tenha acontecido também mediante ao cansaço. Porque quando a gente fala de RAPS, as pessoas entendem somente como os serviços de saúde mental. Só que a RAPS é uma coisa muito complexa. Se a gente não está falando só dos CAPs, a gente não está falando só de residência terapêutica, a gente não está falando só desses dispositivos que são ligados diretamente à saúde mental. Quando a gente fala de RAPS, a gente está falando de atenção básica, a gente está falando de alta e média complexidade, a gente está falando de desenvolvimento social. Acredito que talvez a gente também tenha pontos a melhorar, como aceitar e acreditar no nosso potencial de manejar a crise, né? Há muito questionamento em relação à crise. Se a crise é no CAPS, se não é. A crise é no CAPS. Se a gente pensa que somos, né, um serviço ali substitutivo à internação psiquiátrica, logo a crise é no CAPS. Então, a gente precisa de um fortalecimento da RAPS que olhe para além dos dispositivos de saúde mental e pense nesses dispositivos que são vinculados à atenção básica e dispositivos que são vinculados ao desenvolvimento social. O Conselho Nacional de Justiça recentemente ratificou, apoiou essa proposta de fechamento, né, do final, de finalizar esse encarceramento desses pacientes. Qual é a importância desse tipo de resolução, desse tipo de confirmação de um órgão como o Conselho Nacional de Justiça? E como é que você, que trabalha nessa área, percebe essa soma de forças nessa direção? Eu acredito que a resolução do CNJ ajude também nesses pedidos de internação compulsória. Porque ainda, mesmo com a reforma psiquiátrica, mesmo com a proposta de trabalho já existente, existia, né, um movimento do judiciário muito forte de pedir internações compulsórias, involuntárias. Então, a partir do momento que ele se coloca apoiando o fechamento dos manicômios judiciários, isso também ajuda a barrar os pedidos dessas internações. A outra questão em relação ao manicômio judiciário que é sobre, às vezes, assim, eu tenho tenho 2 usuários que estão, mas foram por questões de consumo de substância. E aí foram parar ali no manicômio judiciário. Já tivemos histórias de pessoas que roubaram alimento e aí foram parar no manicômio judiciário. Uma pessoa que roubou um sapato de uma vitrine de uma loja e parou no manicômio judiciário. Então, eu acredito que isso também ajude a rever essas pessoas de um outro ponto de vista, né? Que o que elas fazem na crise nem sempre significam elas no dia a dia delas o tempo todo.
A gente vê aqui, Lohane, as conferências são lindas, né? Porque a gente vê a discordância, o debate a miúde ali de questões que muitas vezes, para quem está fora dessa pauta, são questões muito distantes, né? A gente vê todo esse processo de participação social. E aí, qual é a importância do controle social nessa luta antimanicomial, nessa luta pela humanização do cuidado com a saúde mental, né? E sempre avançando nesse sentido? Eu acredito que só os usuários conseguem dizer qual é o melhor cuidado para eles. Então, eu acredito na participação social como uma potência mesmo para a RAPS. Os usuários são a prova de que o cuidado em liberdade funciona. Então, se você não traz eles para uma conferência, se você não traz eles para audiências públicas, a gente não tem como comprovar que o trabalho existe e dá certo. Então, é um movimento da saúde mental fazer junto com o usuário. E quando você estimula o usuário a participar de uma conferência, você está construindo com ele esse lugar de cidadão que ele tem. Então, a participação social também é a construção da cidadania desses sujeitos de saúde mental. A gente precisa encerrar esse bloco. Quero te agradecer muito a sua participação com a gente, Lohane. Foi um prazer estar com você aqui. Obrigada pelo convite. O Bate-Papo na Saúde vai fazer um intervalo rapidinho, a gente já volta e a gente vai continuar aqui na Conferência Nacional de Saúde Mental com esse bate-papo sobre tudo isso que está acontecendo aqui. Não sai daí que a gente volta já. O Bate-Papo na Saúde está de volta aqui na 5ª edição da Conferência Nacional de Saúde Mental em Brasília. E o nosso convidado nesse bloco é Marco José Duarte, mestre e doutor em Serviço Social, pós-doc em Política Social e pós-doutorando em Psicologia Social. E a gente agora vai se debruçar, né, Marco, nas políticas de saúde mental e os princípios do SUS. Você participou de uma das mesas aqui e essa foi uma das questões que você trouxe, né, do desafio de se aplicar os princípios do SUS para a saúde mental. Então, eu quero começar te trazendo essa abordagem, te agradecendo a presença aqui com a gente no Bate-Papo na Saúde. Quais são, né, os principais desafios de colocar o SUS a serviço da saúde mental? A saúde mental, ela tem um importante papel porque ela é construída, né, a partir da luta antimanicomial. Então, ela propõe uma reforma psiquiátrica e, quando ela vai instituir esse processo, ela institui num processo de democracia. A gente está construindo também o Sistema Único de Saúde. Então, a gente pode dizer que a reforma sanitária e a reforma psiquiátrica, elas casaram a construção mesmo do Sistema Único de Saúde, né? Então, a gente já dizia, né, no final dos anos 80 e começo dos anos 90, que reforma psiquiátrica e saúde mental só acontece no SUS, só acontece no Sistema Único de Saúde. Então, ele só é efetivo, né, porque tem universalidade, porque tem equidade, porque tem integralidade, universalidade, já falei, controle e participação social. Então, era fundamental a estrutura política de uma política de saúde que pudesse dar conta desse sujeito na sua integralidade e também na sua equidade, né? Na medida em que ele se propõe, né, a dar conta, a acolher esse sofrimento a partir da existência desse sujeito. Então, a nossa luta, que sempre foi de romper com a lógica manicomial, romper com os hospícios, né? E atualmente a gente tem criticado na perspectiva de manutenção de uma política de saúde mental que rompa realmente com esses atributos manicomiais, institucionais, e que se amplie a lógica do cuidado pela via do território, da rede, de vários profissionais, de vários saberes, e por isso, cada vez mais, a gente tem criticado a remanicomialização a partir da emergência das comunidades terapêuticas, porque elas são instituições, né, históricas, mas que não dão conta dessa integralidade que deve ser acolhido o sujeito,
né? Respeitando sua orientação sexual, seu gênero, sua identidade de gênero, né? Sua raça, sua etnia, sua religiosidade, da onde ele vem, sua família, religiosidade, ou seja, o sujeito e a sujeita, o corpo e a corpa, né, vamos dizer assim, né, ele é composto de multiplicidade e diversidade. Então, os princípios é uma constância mantê-los do ponto de vista de efetivar a política, porque sem os princípios não teremos, de fato, essa política. A gente vai reproduzir uma lógica manicomial, né, que você é mais um depósito humano, institucional, físico, que durante, né, 300 anos de psiquiatria era isso que a gente tinha. Agora, Marco, assim, essa é a tônica da conferência, né? É disso que se trata, esse é o tema da conferência, é o cuidado em liberdade. Já se sabe que a liberdade é curativa, né? É necessária. Agora, quando a gente pensa em casos extremos, né, de saúde mental, que necessita realmente de muito apoio, e olhando por essa ótica de que é necessária a proximidade com a família, de uma rede de apoio, como é que se constroem políticas para que esse apoio seja dado, para que essa família também não fique responsável sozinha por uma situação complicada que, inclusive, também afeta a saúde mental de quem está no entorno, né? Então, que tipo de políticas estão sendo construídas na conferência e podem ser levadas à aplicação no SUS para que isso se fortaleça e se consolide como algo que não fica só realmente a responsabilidade da família para se aplicar, né? Sim. Muito interessante que você coloca, porque nós estamos na 5ª conferência. A última conferência em 2010. Então, a gente tem um buraco aí, um hiato de 13 anos. Então, há 13 anos atrás, a gente tinha um debate da intersetorialidade, né? Vamos dizer que nesta conferência, o nosso debate é mais na equidade, mais na interseccionalidade, né, dessas diferenças que compõem o sujeito na relação. E quando você coloca o debate, né, centrado aí na família, primeiro que eu acho que durante muito tempo, né, não se considerou a família enquanto participante e usuária também do serviço. Isso é eu mesmo tenho um texto chamado Família e Famílias, e aí eu resgato um pouco disso, porque durante muito tempo a ordem psiquiátrica ela sequestrava, né, a pessoa em sofrimento mental e jogava no depósito humano, que é o hospício, né? E ainda dizia que a família não sabia cuidar. Chegou um determinado momento, e principalmente por conta de um determinado entendimento, né, no processo de substituição, e muitos que eram contra a reforma diziam, vai abrir o hospício, as pessoas vão sair e vão jogar a responsabilidade na família. Então, a família vai ser responsável, né? E foi justamente nessa crítica que a gente faz, não, ela não é responsável sozinho. Né? Também o Serviço de Saúde Mental também não é responsável sozinho, né? O sujeito também não tem que ser culpabilizado, nem a família culpabilizada, porque ela está tomando conta, tentando cuidar desse sujeito, né? Mas justamente, e aí é a reflexão que a gente fazia em 2010, há 13 anos atrás, na lógica da intersetorialidade. Porque a saúde mental também não está num dispositivo chamado Centro de Atenção Psicossocial, né? A saúde mental também está no Centro de Referência da Assistência Social, está no movimento social, está na Associação de Moradores, né? Tem várias formas, né, de acolhimento do sujeito, né? Então, é nesse sentido que a gente começa a fazer uma articulação intersetorial, né? E sem culpabilizar a cada um nessa história, mas numa perspectiva de responsabilização que o processo de produção dos cuidados se dá no contexto, se dá no território, se dá na rede, né? Então, o sujeito que está em processo de sofrimento e que está acolhido não é aquele dispositivo que é responsável. Toda a rede é responsável por aquele sujeito em processo de sofrimento, né? Então, é nesse sentido que a gente também entende que a família também é usuária do processo. E não é usuária só da saúde mental, ela é usuária da saúde. Ela é usuária da estratégia de saúde da família, ela é usuária do CRAS, do CREAS, do Conselho Tutelar, né?
E é isso que deve ser visto. O sujeito coletivo família, apesar da sua composição e a culpabilização centrada no gênero mulher, a mãe que cuida, a esposa que cuida, a filha que cuida, esse processo de cuidado também tem que ser ampliado, né? Inclusive para outros gêneros e outras orientações sexuais, né? Porque senão a gente vai ficar reforçando um lugar invisível, né? Dessa produção de cuidado que fica no campo da reprodução, que é o espaço familiar, e que precisa cada vez mais ser politizado, entrar dentro do serviço enquanto espaço de controle social, e é nesse sentido que a gente acredita, né, que todos nós temos que repensar, inclusive, o lugar da família no sistema de saúde, particularmente na política de saúde mental. Uma outra fala tua que me chamou bastante atenção, Marco, foi quando você falou da questão da ancestralidade. E num outro momento, mais ou menos próximo, você falou das questões do indivíduo e aí os atravessamentos, né? O racismo, a questão da homossexualidade, as questões, na verdade, gerais de LGBTQIA+, o indivíduo e as suas particularidades, né? E a ancestralidade tem tudo a ver com isso, porque ela também forma o indivíduo na sua essência e nas suas diferenças, né? Como é que a política pública está olhando para isso hoje e agregando a isso ao trabalho, agregando isso ao trabalho com a saúde mental, e como poderia e deveria ser numa ótica ideal, assim, que o movimento social vem buscando? Então, eu acho que essa conferência, quando ela se propõe a existir, né, e que bom que ela conseguiu existir, porque a gente pensava que nem ia mais existir, ela traz como seu objetivo a construção de um novo plano, né, nacional de saúde mental, ou seja, já numa perspectiva de uma nova política de saúde mental. Não é que tudo que foi feito é ruim, né, mas a gente realmente, nesse momento, 13 anos depois, a gente precisa reavaliar tudo. Então, é um outro processo, é uma outra construção, é um outro coletivo, né, são novos sujeitos, é uma nova conjuntura. Então, a gente precisa construir isso. Então, isso é uma questão. Outra é que realmente, né, a gente veio, nesses 13 anos, acumulando força política no sentido da discussão das diferenças, né? E das diferenças significa que entender que existe a mulher negra, e a mulher negra travesti, e a mulher negra travesti da favela, e a mulher negra travesti da favela, né, e que trabalha como doméstica, ou que trabalha na rua, né, ou então ela é cigana, mas não está aldeada, né, assim como as mulheres indígenas estão no espaço urbano, não estão aldeadas, e você tem as mulheres quilombolas. Então, assim, existe uma diversidade quando eu falo do gênero feminino, e nesse debate eu ramifico para as orientações sexuais, para as etnias, para as classes sociais, porque nós somos atravessados pelas desigualdades, pelas opressões, né? Pelas dominações, pelas hierarquias. Então, quando eu estou falando que a gente tem que pensar o sujeito na sua singularidade, é determinar esse sujeito, né? Que ele tem uma composição de gênero, de raça, de território, de geração, né? E também de ancestralidade, né? Porque eu sou o produto, nesse momento, do que vieram antes de mim. Resultado, né? De Os várias meus gerações. Pais, os meus avós, a minha tradição. Eu sou uma pessoa cigana, né? Eu sou de religião de candomblé, né? Eu sou assistente social, eu sou psicólogo. Então, assim, eu tenho um monte de coisas, né? Saúde pública, saúde mental. Eu também trago em mim uma síntese, né? Eu sou esse ponto de intersecção que a gente chama, mas cada interseção, cada marcador, ele tem a sua história também, e eu preciso debruçar nisso. Para a saúde mental, isso é uma novidade, né? A gente precisa pensar isso no cardápio, no repertório de produção de cuidado. E é esse o debate que eu tentei fazer. Trazer as políticas de promoção de equidade e demarcar que essas políticas estão aí, às vezes muito pensadas enquanto um programa de forma
isolada, mas elas devem ser pensadas, articuladas com a política de saúde mental. Então, quando eu estou atendendo lá no CAPES, né, ou então eu estou matriciando a equipe de saúde da família num determinado território de favela e a escola demanda para o posto de saúde um atendimento particular de uma criança que está desviada, né? Porque ela é muito afeminada, né? E é uma criança que todo mundo, né, ataca, discrimina e ela sofre bullying. Evidente que ela vai querer comer chumbinho, entendeu? Tudo ela vai baseado querer numa cultura sumir. do masculino e do feminino, que é uma cultura criada, nem a né? escola está entendendo, nem o posto de saúde está entendendo, nem o CAPES está sendo chamado para matriciar também está entendendo. Então, assim, são novas questões, não tão novas assim, mas são novas questões que hoje a gente tem capacidade para uma escuta, para um acolhimento, entendeu? Para um projeto terapêutico singular junto a esse usuário, esse corpo, essa copa, esse sujeito e sujeita. Acho maravilhoso que a gente está terminando o programa com você trazendo um pouco do que você introduziu lá no comecinho da sua fala, né? E a gente, infelizmente, tem que concluir, um bloco passa rapidinho, mas, assim, lindo o que a gente está vendo aqui na conferência, né, Marco? A gente, inclusive, está ouvindo os sons aqui no entorno dessa pluralidade cultural que vem da saúde mental, da boa saúde mental, né? Quero te agradecer muito, não só pelo programa de hoje, por esse bloco que você participou aqui com a gente, mas pela sua fala, que foi maravilhosa e acho que acrescentou para todo mundo que estava ali ouvindo. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E obrigada a você que acompanhou o bate-papo de hoje. A gente vai ficando por aqui e a gente se encontra na programação do Canal Saúde. Até a próxima.